bem-vindos para mais uma live. E vamos hoje falar sobre relacionamentos, como administrar, como organizar, melhorar seus relacionamentos através da constelação familiar e também da radiestesia radiônica. Já mandei o convite, André. E também, vamos aqui, deu certo? Olá, Oi, Andréia, peraí que eu tô bem-vinda. ao contrário aqui o negócio. Agora sim. Aí, enquanto você tá aí arrumando, eu tô assim, enviando os aviãozinhos aqui para chamar o pessoal para a live. Envia também, para a gente aí ter um número bem legal de gente ouvindo o que a gente tem para falar sobre relacionamento, né? E a vida de relação, né, André? Como Sim, não, né? é o que a gente mais vive, né? Estamos aqui. Bem-vindo. Deixa, Obrigada, Roseli, pelo convite, de estarmos aqui. Muito obrigada. obrigada a você pela participação. Eu tô escutando só um chiadinho no fundo. Oi, Val, boa noite. Está fechado? Vê no conector do celular, vê se de repente dá uma melhorada. Melhorou? Não, tem. Aí, melhorou. Melhorou? Melhorou e voltou. Tenta tirar o fone, vamos ver se melhora. É que eu escuto melhor que o fone. Aê. Ai, melhorou. Oi, Ai, melhorou. melhorou? Ficou super melhor. Super melhor. A Então vamos gente lá. se ajeitar antes da gente começar a falar. Beleza, beleza. Vamos lá então, sem. Fala um pouquinho, assim, uma breve apresentação, né? Para quem não conhece você. Deixa eu. Tá melhor assim? Melhorou, tá bom. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Andrea. Eu sou coach terapeuta integrativa sistêmica e, e foi um prazer estar aqui. Eu falo que assim a terapia ela me trouxe esse lugar de terapeuta. Então, se hoje eu sou terapeuta, é graças a tudo que eu vivi na terapia e em todas essas terapias que a gente faz, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu faço baseado nas minhas experiências. Eu venho contando a minha história e eu falo que eu sou um caso de sucesso, porque se eu estou aqui hoje, é graças a tudo isso, né? Então, todas essas terapias, hoje eu levo para outras pessoas exatamente porque eu vivi todas elas. Então, eu sei, eu senti, eu vivi na pele exatamente tudo isso e cuidar, né? E fazer essas escolhas fez toda a diferença. Então, assim, o poder de escolha na minha vida fez toda a diferença. Vamos cuidar de mim, me autoconhecer, me autorrever. E aí, estou aqui. Então, é um Ah, prazer. é bem isso. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Criado, também terapeuta, vibracional, ou então holística, como mais pessoas conhecem. E eu tô com a Andréia fazendo curso, né? Eu estou em formação em constelação familiar, e eu conheço a Andréia. E eu já venho nessa expansão, nesse conhecimento, já em torno aí de 20 anos dentro. E quando eu comecei a olhar para isso, mas mais precisamente em torno de uns 4 anos atrás, né? E que eu vim fazendo por conta da dor. Então, a mesma coisa, né? Nesse movimento da Andrea, de olhar para dentro, porque doeu. E, e eu também ainda estou em transição de carreira, mas assim, bastante mais com o pé da terapia, mas ainda com a parte de estética, massoterapia, tudo mais pontuando aí a parte holística, que é meu xodó, é onde eu amo ficar.
focar. É o que eu amo falar, é o que eu amo fazer. E tudo que E a aí gente ama fazer, a gente faz muito bem, né? é verdade. E eu falo que a constelação, ela me trouxe um outro olhar da vida e de como olhar para as pessoas, né? Então, eu sempre digo que eu era uma pessoa extremamente julgadora. Eu assumo isso e eu era uma pessoa extremamente crítica, tanto com as pessoas como comigo. E depois que eu comecei a trabalhar com a conhecer constelação, não é nem trabalhar, a conhecer, eu comecei a perceber e olhar para as pessoas de uma forma diferente. Existe toda uma história, um algo maior em volta de cada ser humano, que é muito mais do que a gente só vê. Então, às vezes, aquela pessoa que é tão raivosa, aquela raiva toda, ela está expressando algo que está ali guardado dentro dela há muito tempo, que ela nem ela sabe como expressar. E aí eu fui transformando isso. Então, hoje, até tem pessoas que me conhecem há muitos anos, e elas dizem assim, ah, André, lá vem você querendo colocar panos quentes, né? E eu falo, gente, não é isso, é porque eu aprendi a olhar as pessoas de uma forma diferente, e é verdade. A me olhar também diferente. Então, quando tem algumas situações, então eu falo que a constelação, ela me trouxe um lugar de mudar realmente a minha relação com as pessoas, sabe? Em todos os sentidos, com a minha mãe, com os meus filhos, com os amigos, como eu me vejo no mundo, é bem nesse lugar. Então, é muito legal. Eu falo para todo mundo, né? A gente quer falar, a gente quer que as pessoas também façam, participem. E é isso, né? E participar com vocês nessa turma de formação, eu já sou formada há alguns anos e eu sou da primeira turma da Ionice. Então, eu venho participando todos os anos dessa formação e eu olho para as pessoas, assim, eu falo assim, gente, no começo do ano, acho que eu falei para vocês, se filma, porque assim, Beleza. a transformação ao longo dos módulos são tão grandes que você, quando você olha, você fala, gente, não sou eu mais, eu sou outra pessoa. Aquilo que me incomodava tanto, aquilo passa a não ser nada, né? Ou Bem, até mas assim, você já consegue olhar diferente. Então, faz muita diferença. Então, para mim, é a menina dos meus olhos mesmo. Eu falo da constelação, que eu vivo ela e senti na pele a diferença. Os meus filhos também, viu? não, e a gente tem que falar daquilo que realmente fez, agregou pra gente, transformou, porque assim como você falou que né, as pessoas te olham hoje também de outra forma, né? Ah, lá vem a André falando de constelação e lá vem a André colocando panos quentes. Pra mim foi assim, nossa, Roseli, como você tá diferente? Que chá que você tomou? O que que você fez? Você mudou, modificou tanto. E o João, constelação muda vidas, Esse realmente. é meu filho, viu, gente? Ah, Rosa, Esse é meu filho, João Vitor é meu filho. E ai, é verdade, e é verdade, assim, mudou muito a vida da gente aqui, muito, muito mesmo, de verdade. e falar de relacionamento? Vamos falar sério, que aí o bicho pega, né? Pois é, Relacionamento é um negócio que é complexo, porque é, se muitas vezes a gente não se entende, não consegue lidar com certas situações nossas, e que às vezes dói aqui dentro e a gente não consegue saber o que que é, e já sai estapeando o outro, já vai falando mal, já vai né, julgando, falando um monte de coisa, e nisso a outra pessoa fica ferida, a gente fica ferido, acontece um monte de coisa. E como tratar isso? Eu chamei a Andrea para a gente falar desses dois tipos de tratamento, que é na visão da constelação e também da radiestesia radiônica, onde ela também vai trazer esse tratamento, né? Então, existem aí várias técnicas que ajudam, né, sim, esse olhar para isso, tratar as é, nossas relações. as Que, nossas relações, que independe se é filho, se é marido, se é amigo, é, se é colega de trabalho, se é chefe, dá para tratar, né? dá para tratar. E é muito legal, porque assim, a constelação, ela traz um lugar que ela não julga, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porque isso a gente vai dentro da nossa própria consciência. A gente vai aprendendo dentro dos nossos valores a julgar. Mas a constelação, ela está num lugar que ela não julga.
Então, quando o Bert desenvolveu a técnica e ele foi entendendo e percebendo, como ele é muito estudioso, ele foi percebendo as relações e aí ele foi trazendo e mostrando que é possível a gente ter felicidade e ordem, né? E dentro das relações, quando a gente não tem ordem, acaba ficando emaranhado, né? Que a gente fala muito dessa coisa do emaranhado, e emaranhado é exatamente isso, é quando a gente sai do nosso lugar. Quando a gente sai do nosso lugar e a gente vai cuidar da vida do outro, ou a gente vai estar na vida do outro de uma forma que não é a nossa, e aí começam as desordens. E as relações são exatamente isso. Então, assim, às vezes a gente tem uma questão com o pai, uma questão com a mãe, e aí a gente olha e fala assim, nossa, mas que lugar que eu estou nessa família? Qual realmente é o meu lugar nessa família? Então, assim, se eu estou fora do meu lugar, começam algumas brigas, algumas discussões, que às vezes as pessoas estão querendo dizer para você assim, viu, cuida da sua vida, que eu preciso cuidar da minha. Você está cuidando de algo que não é seu. E eu vivi isso, gente, sabe? Eu vivi muito isso, porque eu era uma pessoa que eu queria resolver muitas coisas dos outros, entende? Muito, Isso era não, muito. não era chamada. Era bem nesse lugar, sabe? E aí, conforme eu fui entendendo que quando a gente aprende a respeitar as pessoas exatamente como elas são, e dentro do lugar onde você se cabe, então, se eu sou amiga, dentro do meu lugar de amigo, eu vou cuidar das minhas questões, eu posso te ajudar sim, posso te auxiliar se você me pedir ajuda. Mas se você não me pedir ajuda, eu só simplesmente vou olhar e dizer, ok, para mim isso é dolorido olhar, mas ela ainda quer ficar nesse lugar. Então, o Bert, quando ele traz essa ordem, ele diz que a gente veio. Então, estamos nós aqui, atrás de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós. A vida vem de trás para frente. Onde Uhum. acontece a desordem? Quando a gente sai do nosso lugar e vai cuidar. Então, vamos dar um exemplo que é mais fácil, com a mãe. Né? Então, geralmente, muitas pessoas falam, e eu escuto muito, falam assim, agora eu cuido da minha mãe, eu sou a mãe da minha mãe, né? E aí começa as desordens, porque se você sai do seu lugar de filha e vai cuidar da sua mãe, você ocupa o lugar da sua avó. Então, a sua mãe, ela realmente, ela passa a ser sua irmã. Então, as desordens começam aí, porque o fluxo de vida, ela vem dos seus pais. Se você saiu do seu lugar de filha, foi cuidar da sua mãe como mãe dela, você está no lugar da sua avó. Então, o fluxo de vida já foi interrompido. E dentro desse processo de ser interrompido, aí acontece um monte de coisa. Você fala assim, nossa, minha vida não está dando certo. Nossa, eu não sei, eu não estou vivendo muito bem. Aí eu estou com uma angústia, aí eu estou com um desespero. E quando você vai ver, é só você voltar para o seu lugar. Aí você fala, não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil porque a gente é ser humano e a gente aprendeu que a gente precisa cuidar do outro. Mas a gente pode cuidar do outro, dentro do seu lugar. E quando a gente começa a entender e respeitar esse lugar, a gente começa a realmente cuidar da nossa própria vida. Então as coisas começam a fluir. E aí parece mágica. Você fala assim, porque tem gente que fala para mim assim, nossa, eu fiz uma constelação, nossa, minha vida, nossa, ela mudou, ela fluiu, nossa, foi um milagre. Não, não foi milagre. Foi só energia. A energia da vida, ela estava interrompida por N motivos, e aquilo quando flui, aquilo pode seguir. E a sua vida flui, aquela energia vem, ela vem do jeitinho certo, né? Então vem um, outro, vem vindo, vem vindo, vem vindo, chega até você e você pode seguir. Então, esse é o lugar da constelação, né? É um lugar de você olhar realmente. E essas relações, elas têm com amigos também, né? Então, às vezes você tem um amigo, e aí eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava assim para mim, André, é, eu acho que é assim, eu gosto muito de você, mas acho que a nossa relação é maior que isso, né? E eu falava assim, realmente é, mas você como minha amiga, né? Então, dentro desse lugar, quando eu conheci, que antes eu achava bonito, eu falava, que coisa linda, amorosa, ai, que lindo, né? Mas quando eu conheci, eu falo assim, eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, nós somos muito amigas. Eu tenho amigas aí que eu tenho como irmã. Mas assim, quando a gente começa a misturar muitas situações, eu olho e falo assim, eu dou um passo atrás e falo, peraí, em que lugar eu tô nessa relação de amizade, né? Eu quero salvar, eu quero tomar conta dela como se eu fosse mãe dela.
Porque a gente faz muito isso, gente. E isso é inconsciente. A gente faz isso por É uma amor. É uma coisa que é natural mesmo. A gente quer abraçar o outro, quer levar a dor do outro também junto com a gente abraça junto, chora Quer, junto. É bem isso. quer brigar pelo outro Quer também, né? brigar, Porque tem briga junto. Compra a né? briga do outro. Eu Sim, sei como que é. e você fala, não, eu vou lá, eu vou resolver. E aí o outro tá lá olhando, falando assim, nossa, que legal, ela tá resolvendo para mim. Mas aí você É, olha, você fala, peraí, que lugar que eu tô? Deixa eu dar um passo atrás, deixa eu olhar aqui que lugar que eu tô, por que que eu tô agindo? Tô fazendo por ela ou tô fazendo por mim? deu uma travada. Travou. Voltou. Voltou. Agora voltou. E falei assim, que momento isso, né? Então, é muito doido, porque tudo isso, gente, é num lugar de amor. A gente não tá falando aqui de lugar de, eu faço isso conscientemente. Não, tudo isso é muito inconsciente, porque a constelação, ela tá nesse lugar do inconsciente, é da alma. A gente tá falando com a alma. Às vezes a gente fala assim, imagina, eu não quero nada disso, mas a sua alma tá falando, não, eu quero sim, eu quero cuidar sim, né? E é nesse lugar que a constelação está. É de É. olhar, respeitar e não julgar. E simplesmente dizer, olha, isso daqui é exatamente dessa forma. A sua É. alma está dizendo isso. Você quer continuar dessa forma ou você quer mudar? E é uma escolha. E eu posso falar, não, eu não quero mudar, eu quero Uhum. continuar assim. Tá tudo bem, a gente respeita. Mas tem às vezes você fala assim, não, eu não quero mais. A sua alma está gritando e falando, não quero mais, não quero mais ficar desse jeito. Eu não quero mais viver minhas relações dessa forma. E aí você fala, o que que eu faço com isso? E é uma escolha. Eu mudo ou eu continuo do mesmo jeito, né? São escolhas. E muito Então, escolha. importantes para que a vida não trave, né? A Cleide falou assim, aprendi a não fazer mais isso, né? E a gente vai aprendendo ao longo do tempo, através, por meio consciencial mesmo, você Sim, escutou a gente falando, caiu a ficha, você teve um insight, e você não pratica mais aquele ato, ou você vai procurar técnicas também para te ajudar. A Andrea, ela trouxe a visão aí da constelação. E eu venho aqui também fazer um comparativo com um tratamento, porque muitas vezes a gente não consegue olhar para a constelação, né? Porque a constelação abre um campo, ali o campo morfogenético que fala, onde aí as informações do campo vão ser mostradas. E muitas vezes a gente não tem condições de olhar para aquilo, porque vai doer, porque eu quero tratar, eu sei que está precisando, mas eu não tenho coragem. Dá para ser de outra forma? Dá, dá para ser de outra forma. Então, por isso que existem muitas técnicas. E eu sim. estou trazendo também para mostrar para vocês a radiestesia. Aí a radiônica, que é aqui, ó, é uma mesinha aqui, né? A figura feminina e a masculina é só para a gente ter uma ideia de relacionamento, mas não tem necessidade. Pode ser mulher, mulheres, homens e enfim. E aqui a gente tem símbolos. Esses símbolos, cada um traz aqui uma informação, porque eles vão trabalhar com as ondas de forma. Então, muitas vezes, a gente tem processos de magia, a gente tem obsessores que influenciam brigas, desentendimentos. Então, a gente cuida. E a gente cuida para harmonizar também esse relacionamento. Então, cada gráfico vai trazer também aqui cuidados. E não necessita, né, um feedback, né, do terapeuta, porque eu só vou precisar de data de nascimento e nome completo. E o que que a gente vai trabalhar na relação? Mais nada, porque a gente vai levar com a radiônica e a radiestesia o equilíbrio. O equilíbrio. E É eu aquela posso coisa. falar. Se tiver Eu que posso falar. harmonizar, é top, Desculpa. né? É top. É top. Se tiver que harmonizar, vai harmonizar.
E para harmonizar muitas vezes, às vezes é um seguir o caminho do, né, que de cada um. E tá tudo certo. Mas eu vou fazer a mesa, com arroz eu vou me separar. Gente, não, não é assim, né? Não é assim, né? Acontece, acontece. Vou falar de mim, tá? Eu fiz uma mesa para prosperidade e era entre eu e minha parceira que a gente tinha parceria, né? Nem um mês que eu tinha começado a mesa, né? Que eu tinha feito, ou dado início à mesa, em 20 dias a gente se separou a parceria. Doeu, doeu, não vou negar, mas que melhorou. Se eu estava trabalhando a prosperidade, melhorou para mim, consequentemente melhorou para ela. Sim. Então, o campo de relacionamento tá em tudo, inclusive na parte financeira, né? Outra mesa que também que eu tenho, essa daqui é a mesa quântica estelar, que é Top Master, que essa também mostra aqui dentro da árvore da vida uma ferramenta chamada IESOD que trabalha a sexualidade, que trabalha relacionamento. E a gente vai olhar para o campo das relações também para harmonizar. Aí a gente dá né? Eu dou a mesa, vai identificar através da radiestesia, que é o pêndulo. O pêndulo, ele capta informações do campo, né? Da pessoa e vai identificar a ferramenta que vai ser trabalhada. Assim como a Andrea falou, né, dos emaranhamentos, aqui também nas mesas, na radiônica, também a gente cuida disso, para desemaranhar, né, e trazer harmonia e leveza para as relações. Quer É comentar muito alguma legal. coisa? Sim, eu passei, eu dentro de todo o meu processo, eu fiz mesa radiônica, né? E foi muito interessante, porque tinha algumas questões na minha vida que não estava indo, não estava indo, não estava indo. E assim, é só para entender, uma constelação é uma coisa que você traz uma questão para você olhar, e você vai olhar e o campo vai abrir. E aí você vai fazendo escolhas, porque também não adianta você fazer uma constelação e a constelação está ali mostrando para você quais são as possibilidades e tudo que pode estar ali, e você simplesmente dizer, não, eu não quero ver isso, eu não quero olhar para tudo isso. E aí, quando você traz a mesa, ele vai harmonizando e vai equilibrando os seus chakras, enfim, você com você mesmo, a mente vai abrindo, vai ampliando a consciência, e foi muito interessante, porque quando eu fiz, é, era como se tivesse tirado uma venda do meu olho, né? Então, assim, aí eu tive um outro olhar daquilo que eu já tinha visto. E me abriu mais o campo. Quando eu cheguei para fazer a constelação, o meu olhar já era outro. Então, eu tinha uma questão que eu queria muito, e foi muito sério isso. Eu tinha uma questão que eu queria muito constelar e não dava certo. Toda vez que eu marcava, não dava certo. E aí eu olhava e falava, nossa, mas por que será? E passou. E aí, uma amiga fazendo, ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. Muito despretensiosamente, fui lá conhecer. E aí ela fez, eu fiquei, me deu um sono, né? E eu falo, nossa, que Normal. negócio bom, né? Tal, um sono meio. E foi indo. E aí, depois de algum tempo, eu olhei e pensei, nossa, que interessante, parece que algumas coisas mudaram aqui. Dentro de mim, eu sentia dentro de mim que alguma coisa tinha mudado. E aí, quando deu certo de eu fazer a constelação, o meu olhar já era outro. E foi muito interessante. O meu equilíbrio emocional era outro. Então, assim, eu sou prova de tudo isso. Por isso que eu falo que é, é Não, ser mas terapeuta o que a hoje. gente faz é porque dá certo na vida da gente. A gente Eu falo que eu observa sou prova isso viva. Sou e prova fala viva. assim: não, gente, peraí, eu não posso guardar isso só para mim. Peraí, vamos lá, vamos Sim, expandir todo mundo. vamos trazer para mais pessoas, para que as pessoas Né? possam conhecer. Porque às vezes ela tem uma limitação mesmo. E porque assim, dói olhar porque é dolorido.
dói olhar para as suas dores. Mas eu sempre digo, dentro do processo de coach, as pessoas às vezes acham que assim, eu vou fazer isso com essa pessoa e essa pessoa vai me dizer o que ela vai fazer, que eu vou fazer. E não é verdade. A gente só vai te ajudar, te auxiliar, te direcionar para um caminho. Mas você vai ter que trilhar esse caminho. Se você não disser não ao longo desse caminho, esse caminho ele não vai continuar sendo trilhado. E aí, dentro desse lugar, você trazendo às vezes uma pessoa, fala, faz uma mesa, se equilibra um pouco mais, funciona, porque aí ela consegue olhar e dar um pouco mais de passos, né? Dá para você olhar para a sua vida um pouco mais. Então é legal a gente trazer para as pessoas. Muita gente não sabe o que é constelação, muita gente não sabe o que é mesa radiônica. E a gente vive esse mundo, para a gente parece tudo muito fácil, a gente Ai, fala, né? Tipo assim, nossa, como que você não sabe? Sabe assim, uma coisa, né? Mas eu tenho percebido muito quantas pessoas não sabem. é. E eu falei, eu Assim como preciso a falar. gente, que nem essa mesa aqui para mim foi a primeira. Eu percebo hoje a diferença de como eu comecei uma leitura dela, né, para os meus clientes lá do começo e como é hoje. Hoje está muito mais profundo, né? Porque o meu conhecimento aumentou, as ferramentas são as mesmas, mas a minha leitura para eu passar para o cliente já modificou. Para mim também, quando eu faço a mesa, eu faço essa mesa para mim todo mês. E eu falo assim, ó, gente, realmente, assim, eu falo que é uns tapas na cara que a gente leva, de tudo quanto é lugar, mas é por um bem maior, né? Porque a gente tem uma negação incrível, né? De poder paralisar ou não querer enxergar algumas É, coisas. Então, assim, a gente leva aí, né? Eu falo os tapas na cara, mas é muito delicado. sim, É, tipo, olha é com aqui, é o amor. que você precisa enxergar para que você trabalhe para o seu melhor, né? Sim, O Gilberto aqui falou assim, um canal energético abre outro canal, realmente, né? A, é. a A Lívia falou alguma coisa Eline, também. Eline também, sim, isso mesmo. O Gilberto, e a egrégora está cada vez mais fortalecendo exatamente. Sim, sim. Exatamente. Isso É, também colabora, porque a gente vai receber, conforme a gente está fazendo essa, porque assim, a da radiestesia mesmo, eu só vou montar ali a mesa e vou deixar montada. O gráfico vai fazer a parte dele. Meu trabalho é montar a mesa, em visualizar a vibração de cada um, esse tipo de coisa, né? Agora a outra, ela vai se comunicar comigo através das ferramentas. Então, ali tem informações que vão ser acessadas também no campo da sim, pessoa. E é assim interessantíssimo como que funciona. E cada uma conversa com a outra. sim, Porque sim, tudo que traz da constelação, a gente absorve em outras técnicas, sim, né? isso mesmo. É bem isso mesmo. E o que eu acho legal é que dá para se trabalhar em todos os lugares da vida, né? Sim. Todos, todos, todos. Às vezes você está numa relação de trabalho e às vezes você olha, eu já tive casos de olhar pela constelação, casos de pessoas assim, falam assim, olha, eu tenho um problema com meu chefe, meu chefe, meu chefe, meu chefe, né? Eu falo, vamos olhar como que está a sua relação com o seu chefe de verdade. E aí, quando você olha pela constelação, você vê que ela está extremamente identificada com esse chefe lá com o pai dela, que ela tinha 300 mil problemas de relacionamento, e aí ela só transferiu de uma pessoa para outra. Ah, não faz muito tempo, eu tenho uma amiga que ela estava contando uma situação com um, o chefe dela, né? E eu falava, e ela foi contando, fui falando, e eu só escutando. E aí eu falei para ela assim, qual a sua relação com ele? Ela parou e falou, minha relação com ele é de trabalho. Eu falei para ela, então vamos olhar? Aí ela falou assim, tá bom. Ela era muito resistente à constelação. E aí ela falou assim, olha, estão falando tanto disso para mim que ela... E quando ela contou essa história, ela falou, tá bom, vamos olhar. E aí, quando a gente foi olhar, foi tão interessante porque ela foi percebendo o quanto esse chefe estava no lugar do pai. Então, assim, ele também estava se identificando como pai dela. Então, a relação entre os dois estava uma relação tão tóxica
que estava fazendo mal para o próprio negócio deles, a ponto dele fazer cobranças dela que não fazia sentido, sabe? E aí ela foi percebendo, ela olhou e falou, Andréia, eu nunca imaginei isso. Eu falei, pois não, você não, realmente, a gente aqui olhando, você nunca vai imaginar uma coisa dessa. Você está Uhum. inconsciente, está num campo muito sutil que a gente não tem acesso. Mas que Não, quando a gente traz isso para o campo da constelação, a gente abre esse campo e assim a gente consegue entender e ver aquilo que a gente não tem a menor noção do que a gente está fazendo, e nem é o que a gente está honrando, e nem que lugar a gente está. E aí foi tão interessante, porque ela falou assim para mim, tá bom, aí nós fizemos, né, coloquei ela no lugar dela, a ordem, né, vamos voltar cada um para o uhum. seu lugar, ele é só lugar de chefe, você é lugar de funcionário. Na verdade, ela não é nem funcionária, mas ela trabalha abaixo dele. E Tá. você está aqui abaixo dele, vamos colocar a ordem em tudo, você volta para o seu lugar, reconhece que ele é só seu chefe e tal. E fui fazendo todo um trabalho com ela. E aí ela falou assim para mim, Andréia, que coisa doida, porque eu consegui falar coisas para ele com muito respeito, mas assim, eu me posicionei de uma forma que eu não imaginei que eu conseguiria, porque eu não conseguia falar não para ele. Eu não conseguia dizer para ele, olha, hoje eu não quero fazer isso com você porque eu não preciso fazer isso com você. E aí, quando ela começou a falar, ela falou assim para mim, Andréia, que lugar, que negócio doido, É muito né? E porque rápido. e só para entender, porque às vezes a gente acha que constelação é só com pessoas. A gente faz com pessoas, a gente faz, eu no caso, né, eu faço com pessoas, eu faço com bonecos, eu faço na água, e também a gente faz por visualização. E nesse dia, eu fiz uma constelação com ela por visualização. Não foi que a gente tinha pessoas, não tinha nada. Não foi assim uma coisa que a gente resolveu fazer e foi tudo muito, né, assim, intuitivo na hora. E aí ela falou: Nossa, meu Deus do céu. Olha, você sabe que até ele tá falando assim: Nossa, tudo bem. Eu já resolvi isso, eu já resolvi aquilo. Já... você nem me ligou? Não, eu não precisei te ligar. Ela falou assim: Andréia, que coisa louca. Modifica. Mas eu falei para Modifica. ela assim: não é louca, é só simplesmente cada um tá no seu lugar. Você não identificar ele no lugar de seu pai, quando você traz o seu pai para o lugar que é dele, e você coloca esse seu chefe, essa pessoa que está acima de você no lugar dela, você fica no seu lugar, tudo flui. Uhum. E É aí ela mesmo. viu a diferença. Foi muito interessante, né? E eu falei para ela: constelação não é milagre, não é água benta, mas ela funciona. Todas, todas. Radiestesia radiônica funciona, constelação, reiki, tudo mais que for possível funciona, né? Pode pôr quem não acredita. Ai, pode pôr qualquer coisa fala das barras de Axis. É, Agora que só eu um lembrei. pouquinho. Quem não Vai conhece, ficar gravado? vai ficar gravado e também no YouTube, pelo meu YouTube Roseli Criado, tá? Então, quem não conseguir, às vezes não gosta de acessar pelo Instagram, né? Vai lá no canal no YouTube Roseli Criado e também vai, logo depois eu já subo a live para lá. Tá? Mas eu Tá. vou tentar deixar vinculado, eu que eu estava comentando com a Andrea, a gente vai tentar vincular as duas contas. Então, para você achar a live tanto no canal da Andrea como no meu, tá? É Isso, porque vai ser legal. o Instagram ele deu uma modificada e cada hora ele tá fazendo uma coisa diferente. Antes não tinha essa ferramenta. Semana passada eu fiz, deu certo. Bom, espero que dê também, Então é isso, gente. Vai ficar tá? gravado. E aí a gente vê se ou no meu ou no dela. No dela, com certeza, vai ficar. No meu, se der Isso, para colocar no meu, a gente vai colocar também. tá bom? Gente, Andréia, meu amor, obrigada. Ai, Obrigadão obrigada, mesmo obrigada, pelo obrigada. bate-papo. E E assim, é pode um falar. prazer. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar sobre a constelação, a radiestesia e a mesa radiônica também fizeram parte do meu processo. Eu digo que se eu sou o que eu sou hoje é graças a todas essas terapias. Eu sou uma pessoa que aprendi a me abrir para tudo que a vida me traz. Então, meu marido, eu sou viúva hoje, né?
E meu marido, ele falava assim, nossa, tudo você faz, né? Eu falo, eu faço, porque se vai me fazer bem, por que não? Então, eu aprendi a não dizer não para a vida. E tudo isso me fez ser quem eu era hoje. Gente, eu vou contar uma coisa para quem não sabe. Eu detestava falar em público. Eu detestava falar, eu detestava aqui, ó, estar aqui hoje falando com todo mundo e podendo colocar a serviço tudo isso que eu faço, porque eu fazia isso sem falar para as pessoas, né? Então, todas essas terapias me trouxeram nesse lugar de que assim é possível, gente, é possível. Quem me vê hoje aqui falando, não imagina aquela Andréia lá de trás, E né? posso Mas tudo comentar aqui, que é uma Andréia de pouco tempo atrás, sim, Andréia de pouco tempo atrás. Mas né? tem algumas pessoas que estão aqui que me conhecem há muitos anos. E aí, quem me conhece há muito, muito, muito tempo, e essa amiga mesmo que eu fiz esse trabalho com ela, era uma amiga da faculdade. Eu fiz faculdade com ela em 97, vai vendo, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 48. E ela falava, nossa, que diferença, amiga. Eu, Nossa, que graças a Deus a gente vai diferença. mudando. Ela falava assim, nossa, que diferença, amiga. Eu falei para ela, amiga, eu me trabalhei muito, não pensa não que tudo isso veio assim rápido. E vem E só pra, fácil, porque tem coisa é, assim que é rápido. Agora tem coisa que a gente tem que ir trabalhando. Ai, peraí, eu tem que olhei para trabalhar. isso. Ai, pera, já vai. É. Eu vou olhar e vou tratar, vou me cuidar porque eu preciso. E tá tudo Não, certo. e tem uma outra coisa, tem coisas também que às vezes a gente olha e você fala assim, ai, já tô resolvida. E aí, quando você vai olhar, você fala, ainda não Não tá, tá, não. não. Mas, Tá, na não. verdade, ela tá assim, ela só deu um passo, né? Então, a gente não está mais naquele mesmo lugar, a gente já está em outro lugar. Então, é um passo por vez, é subir numa escada. Um dia você está num degrau, no outro dia você está no outro, outro dia você está no outro. Tem dia que você fala, eu vou dar um passo para trás, e está tudo bem também, porque isso Então, nós somos seres humanos, né? Se colocar no lugar, eu falo que a gente precisa se colocar no lugar de humano. Porque eu mesma era uma pessoa que eu sempre me cobrei muito, 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 muito. As pessoas não precisavam me criticar, porque eu mesmo já acabava comigo. E você começar a respeitar, é verdade, começar a olhar e eu respeitar e sei. dizer, eu sou humana, sabe? Isso tudo realmente, eu vivi isso, mas eu não preciso mais também continuar nesse lugar. Então, todas essas técnicas nos ajudam a sair desse lugar, nos ajudam a olhar para a gente, a reconhecer quem realmente nós somos, a olhar com mais amorosidade, né, e dizer é possível, tudo é Tudo é possível, possível. Tudo né? é Então, possível, porque a gente tem mil e uma possibilidades, nossa, infinitas possibilidades. Infinitas. sim. Então, Então, gente, só para gratidão. terminar, Ah, tá. diante de Termina. todas essas terapias, né, quem tiver aí já no processo de querer olhar, se a alma está gritando, e se você está aqui, ou se você, de repente, por algum motivo, viu essa live, ou entrou nessa live, ou alguém falou dessa live, é porque tem uma parte da sua aí, da sua alma, dizendo assim, chega, do jeito que tá, não tá mais bom, né? Não tá muito legal. Vamos mudar um pouco, vamos mudar alguma coisa aí. E aí você vem com a gente, né? Tanto na constelação, como na mesa radiônica, tudo isso vai nos auxiliar a ser uma pessoa melhor. Então, vamos E é juntas. por isso, e é por isso que a gente traz, né, essas informações a público, né, para quem quiser escutar. Quando o coração grita, é porque está precisando cuidar, né? Deixa eu falar com o meu fã aqui, Gilberto. A Roseli sempre fala que estamos precisando ouvir. Gratidão, meu querido. Agora ele falou que é fã seu também, Andréia. Ai, que bom, fico feliz, eu fico muito feliz. Gratidão, gratidão. Estamos aqui Ananda, para não isso. assisti a live, mas já ouviu o que queria. Andréia maravilhosa, obrigada por sempre. Vocês auxiliam Gratidão. fazer o mapa após a mesa radiônica? Olha, o mapa astral ele é uma coisa, né? Seria o mapa astral mesmo. E porque ele vai trazer informações da vida inteira, né? Ele é bem diferente, é bem complexo também. Tem também
dá para ver também eu não trabalho com mapa astral, mas eu indico a parceiras que fazem, né? Então, ele te traz um olhar ali também da vida do ano, né? É bem interessante. Olha, pode falar assim, ah, igual eu posso fazer constelação e posso fazer mesa radiônica? Pode, não tem problema, né? Posso fazer mapa São astral? visões Pode. diferentes. Quantas vezes eu já não fiz umas 4 técnicas diferentes no dia? Para mim, para cliente. Então, assim, pode, não tem problema não. Né? A gente Sim, é, só evita às vezes, né? Eu creio que a constelação não necessita mexer no mesmo campo, né, Andréia? não, a Não constelação, a necessita. gente diz que quando você faz uma constelação olhando por uma questão, a gente pede para que a pessoa espere um tempo, porque assim, a constelação, ela antigamente demorava até 2 anos para reverberar. Agora, com tudo muito rápido, às vezes acontece um pouco mais. Mas assim, quando a gente mexe numa questão, a gente não está mexendo exatamente só naquela questão. Aquela questão ela vai reverberando, né? Então ela vai crescendo, ela vai indo, vai indo, vai indo. E eu sempre falo, a constelação ela começa de um jeito, ela toma um lugar que é dela, mas ela também reverbera em lugares que a gente não faz a menor ideia onde vai chegar. Então, por Total. isso, às vezes você olha, você fala assim, eu só estou olhando para o meu trabalho aqui, que está tudo certo. Só que mexer no seu trabalho vai mexer em outras questões dentro da sua vida, dentro das suas relações, que vai fazer muita diferença em outras áreas. Então, É. a gente sempre pede para que a pessoa não constele, assim, ao O mesmo a tema. mesma situação. Não tem Sim, necessidade. Que sim, nem na radiestesia, na radiônica, que nem, por exemplo, nessa mesa, para quem perdeu, chegou depois, que nem nessa mesa, eu posso agregar os símbolos, né, da radiônica com o Corindu, com o reiki. Então, eu posso associar, né, essas outras técnicas para agregar. A Nanda está perguntando, o mapa que a Eunice faz, que usa pedras. Aí eu já não sei. não é a mesma coisa. Aquele mapa que a Alice faz é cosmologia, é outra coisa. Ela é um outro olhar, não tem nada a ver com o que ela está falando. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já fiz a minha reprogramação por 2 vezes, então eu sei do que você está dizendo, eu sei do que você está falando, mas não é igual a mesa radiônica, não, tem É nada a ver. diferente. Eu já vi por cima, eu ainda não fiz. Logo em Faz breve. que também. Logo Então, em são breve. várias técnicas, entendeu? Que leva a gente para um lugar que a gente não tem a menor ideia. Meus filhos fizeram, né? E é muito interessante, porque a gente muda muito, muda muito. Então, assim, constelação, mesa radiônica, radiestesia, barra de axis, enfim, teta healing, e Várias. todas essas terapias, cada uma vai agir num campo. Uma, e levando o quê? A harmonia. Esse desemaranhamento daquilo que a gente, né, se enrolou, porque não sabia lidar. Aí vem essas técnicas para ajudar a limpar o campo, né? E existem várias técnicas. Aqui a gente trouxe duas, Sim, né? sim, E que a gente pode trazer em outro momento outras. Isso só para sim, olhar para relacionamento, né? Só para tratar relacionamento. Fora o coaching também, fora o reiki, porque às vezes aquela dor tá ali também tá sim. atrapalhando, né? A vitimização, a culpa, tanana. Então, também vários, vários. São dois olhares aí que a gente trouxe só para pontuar, para comentar com vocês. Sim, é bem isso mesmo. E É. assim, até acho que a Anda perguntou, então quer dizer que eu posso fazer a mesa? Ela disse que ela gostaria de fazer. Pode Pode, fazer, porque é uma coisa diferente da outra. né? Que daí vai tratar outra coisa, Sim, né? Outra é coisa. outra coisa. É Tá um lugar bom? de equilíbrio também, mas de uma outra forma. Bom, quem quiser chamar a Andréia para fazer constelação, eu ainda não posso, eu ainda estou em formação, só ano que vem, se Deus quiser. Mas enquanto isso, Sim, quem sim. quiser chama a Andréia, faça a constelação. Ela é top master nisso.
né? Quem quiser fazer mesa radiônica, radiestesia comigo, né? Pode chamar, a gente agenda em um horário. E, gente, é show de bola. É todas elas, É, todas elas. Então, façam todas. Dica, dica da tia dica, Rose, façam todas. dica mesmo. É legal, gente, faz porque é um outro olhar. É um outro olhar da vida, é um outro olhar de você, é um outro olhar de se relacionar com você e de cuidar de você. De olhar, é um olhar mais amoroso. Às vezes a gente não consegue olhar com tanta amorosidade. Às vezes a gente não consegue olhar no espelho, né? E quantas pessoas, e aí quem está aqui nessa live e quem vai escutar também, pode se falar para si mesmo. Você se olha no espelho? Você consegue olhar para você e se reconhecer no espelho? Você consegue olhar para você e dizer, nossa, que legal, ou eu ia falar um palavrão, mas tudo bem. Eu sou, entendeu? Quem entendeu? Foda, Né? É isso. Eu ia falar, eu sou foda, foda, entendeu? gente. A gente é Quantas foda. pessoas, Pronto. enquanto isso, parece bobo, parece um exercício bobo, mas se você exercitar isso todos os dias, a gente vai trazendo para a gente uma verdade da gente mesmo, que a gente, não, como você vai perceber, você está em outro lugar. Você está se reconhecendo de uma forma que às vezes você nem se via. Quando você está num relacionamento e você exige do outro aquilo que você não dá nem para você, é nesse lugar que eu estou falando. Então, quem quiser, faz esse exercício. Comece a se olhar no espelho todos os dias e dizer: eu sou boa, eu sou bom, Eu eu sou sou bonita. linda, eu sou charmosa, eu sou sexy, eu sou lindo. Quem, para os lindos aí que estão aqui na live também, E né? percebe, e fica percebendo, mas faz isso com consciência. Não assim, tô olhando, penteando o cabelo. Não, é olhar, é parar um segundo e olhar para o espelho e dizer: eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bom, eu sou. Isso que eu faço é foda, eu faço muito bem. E sente no seu corpo, vê como que você sente no seu corpo, você falando para você mesmo. Sente quais são as reações que você tem, quais são os pensamentos que você tem, se você realmente consegue fazer isso, se é fácil, se é difícil, se você consegue se olhar no espelho de verdade. Assim a gente consegue mudar muita coisa dentro de nós. Né? E já Gratidão começa pelo. iniciando dentro da gente o tratamento para que as Sim, nossas relações afetivas se harmonizem. Eu sim. estando equilibrado, né? Eu vou harmonizar também quem tiver, né, na minha relação. Isso é fato. A Tudo gente vai, começa por nós. né? Começa por nós. É. Então, O poder da a escolha, né, Roseli? escolha, Poder da várias escolha. escolhas. O que eu Exato, poder escolho do hoje para mim? E assim, não é fácil, gente. Não é fácil, não é um processo que é lindo, que você vai só sorrir, tudo vai nada, ser tem muita lindo. lágrima pelo caminho, mas é umas lágrimas tão boas de descer, gente. Tão Mas quando boa. você olha para trás, você diz, nossa, valeu cada lágrima que eu sofri. Hoje a dor é muito grande, mas você consegue olhar para ela e falar, nossa, eu sofri tudo isso. Nossa, nada. Dá uns alívios, gente, como pode melhorar? Dá um alívio. Como pode melhorar? É bem isso mesmo, como A pode gente melhorar. fica, sai da sessão leve, de todas elas, tanto da mesa quanto da constelação, porque sai Você de sai formas amassado, mas sai. incríveis. Ai, a gente fica com lencinho do lado, tá tudo certo. É, muito bom, muito bom. Então, gente, agora sim, né? Vamos encerrar quase uma hora aí de Muito. live. É Beijo, mesmo, né? André. Gratidão, gratidão de novo, que você agradece, mas a gente Gratidão agradece de também. novo, porque é sempre maravilhoso agradecer, É, agradecer transborda, abre portas incríveis para a vida. E, sim. né, é sempre bom. Ai, Andréia, semana que vem a gente pode conversar de novo, né? Tá tão gostoso. Vamos sim, vamos sim. Vamos trazer um outro tema para a gente falar. Ai, Vamos adorei. ver, Então a tá. gente vai ver aqui qual é o próximo tema e vamos conversar mais. Né? Que outras pessoas E... possam sentir aí o quanto é prazeroso também, né? Cuidar de si. Fechou. Então, gente, a live vai ficar gravada. Olá, Thaís. Eba.
Ah, Eu gostaram não aí. estou vendo. Quem é Pessoal, Thaís? a Thaís está falando, está perguntando se vai ficar gravado, vai ficar sim, que tem bastante gente chegou depois, tanto no Instagram como também lá no meu canal do YouTube Roseli Criado, ou no meu Instagram aqui também, tá bom? Gente, boa Que bom. noite, bom descanso, abençoada semana para vocês, boas relações, se essas relações iniciam com a gente, né? Com o nosso bem-estar aí, para que a gente possa expandir e melhorar o mundo, porque é de muito amor que a gente precisa, e é iniciar por É. nós, Como pode melhorar? né? Gente, boa noite, gratidão. Até semana que Beijo. vem, quarta-feira, às 20. Sim, sim, sim. Estaremos aqui. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada.